Fala galera, tudo bem? Galera, ó, professor Marcelo Bora aqui. Hoje nós vamos falar sobre velocidade média. Pessoal, mas essa daqui já é a terceira aula, tá bom? Essa é a aula número 3 de uma playlist que eu fiz para você, só com velocidade média, discutido em detalhes, como se você nunca tivesse visto esse conteúdo, de forma bem cuidadosa para você aprender de uma vez por todas a física, tá bom? Faz parte de um projeto chamado Física do Zero, que o professor Bora aqui está fazendo para você. Então eu vou deixar no card e vou deixar no final do vídeo para os seus links para você cair na aula 1 e na aula 2. Essa aqui já é a aula 3, com exercícios um pouquinho mais complexos. Tá legal? Bom, o que diz o exercício número 1 da aula de hoje, Boarô? Diz assim, ó. Um carro percorre 20 km com velocidade V1 de 60 km por hora. Para num posto por 10 minutos e segue viagem por mais meia hora a uma velocidade V2 de 50 km por hora. Ponto. Qual o valor da velocidade média? Gente, esse tipo de problema, essa abordagem, para nós usarmos a velocidade média, que é definida como sendo ΔS por ΔT, esse tipo de abordagem aqui é algo comum que aparece para vocês. Note que era uma viagem, que o cara estava se deslocando aqui, ó, galera, ó. Saiu de um dado ponto, fez uma parada para chegar em outro ponto. Então, eu vou chamar aqui de A, B e C, por exemplo. Ele saiu do ponto A, fez a parada no ponto B, que é um posto, e seguiu viagem até o ponto C. Pessoal, aqui, note que ele fez uma parada, teve um tempo de parada, né? Nós vamos calcular a velocidade média. Para pensar na velocidade média, nós vamos pensar no espaço total pelo tempo total, essa é a ideia. A velocidade média é o ΔS por ΔT, certo, professor? Certo. Mas nesse tipo de problema, nesse tipo de abordagem, quem é o ΔS? O ΔS é o ΔS total. Quem é o ΔT, professor? O ΔT é o ΔT total. Por isso que eu pergunto a você, nós vamos incluir o tempo de parada? Sim ou não? Não. Que não que, ó? Sim, a resposta é sim. Eu não disse agora que o ΔS é o espaço total e o ΔT é o tempo total? Tempo total, pessoal, incluindo o tempo de parada. Esse é um erro muito comum que os alunos cometem. Eles não inserem no cálculo o tempo de parada. Precisa sim inserir o tempo de parada. Então nós dividimos em dois trechos. O primeiro trecho gastou um certo tempo, deslocou uma certa distância. O segundo trecho gastou um certo tempo, deslocou uma certa distância e eu preciso inserir o tempo que ele ficou parado aqui. Então nós precisamos calcular um ΔS total e um ΔT total. Bom, primeiro nós vamos calcular o tempo, tá legal? Então, ó, quem é o ΔT, professor? É o ΔT1 mais o ΔT2 mais o ΔT de parada, chamemos assim, tá? Então, esse é o ΔT, ó. O 1, que é no primeiro trecho, vou chamar esse aqui de primeiro trecho, ó. Vou até escrever para você, ó. Trecho 1. E esse aqui vai ser o trecho 2. Como é que eu encontro o ΔT1, Boaro? Gente, o ΔT1, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o ΔS, eu tenho o V, eu encontro o ΔT, tá? Então vamos lá, ó. Trecho 1. No trecho 1 vai ficar como? V1 é o ΔS1 por ΔT1. Então nós temos o valor do V1, que vale 60. Então, ó, 60 é igual a ΔS1, que é 20, por ΔT1. Passa o ΔT para lá multiplicando, passa o 60 para cá dividindo, nós vamos ter então o que, professor? Nós vamos ter o ΔT1 como sendo igual a 20 dividido por 60. Simplificando aqui, ó, vai ficar 1/3. Então 20 por 60 é 1/3. Ou seja, o primeiro trecho ele gastou 1/3 de hora, gente. 1/3 de hora. Tá legal?
Bom, então agora eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar quanto vale o ΔT de parada e o ΔT2. Ah, mas aí ficou fácil. Por quê? ΔT1, 1/3 de hora. O ΔT de parada, ele me deu já, ó, para num posto por 10 minutos. Ok? Só vou transformar isso em horas. Tudo bem. E o ΔT2, Boarô? E segue viagem por mais meia hora, professor. Ah, então nós vamos ter, olha, o ΔT2 vai ser igual a meia hora, ou seja, meia hora. Vou escrever assim, tá? Então, o ΔT1 é 1/3 de hora, o ΔT2 é meia hora. O ΔT de parada, quanto vale o ΔT de parada? Veja só, são 10 minutos. Quanto que 10 minutos é do total? Gente, 10 minutos são 10 de 60, não é? Porque a hora tem 60 minutos. Então, são 10 minutos de um total de 60. Ou seja, isso é 1/6 de hora. Então, olha só, eu precisava dos 3 tempos, ΔT1, ΔT2 e ΔT3. Ou, perdão, e ΔT de parada. Você pode chamar de ΔT3 também, se você quiser, tá? E aí eu encontrei. Aqui está o ΔT1, aqui está o ΔT2 e aqui está o ΔT de parada. Então agora, gente, eu vou sair da frente um pouco para que você possa copiar. Bom, pessoal, então agora nós temos o ΔT total, porque nós temos ΔT1, ΔT2 e ΔT da parada. Eu vou apagar a lousa para a gente calcular quanto vale o ΔS desse trecho aqui. Nesse primeiro trecho nós já temos o ΔS, porque ele falou que andou 20 km. No segundo trecho, nós não temos o ΔS ainda. Nós vamos calcular o ΔS do segundo trecho para terminar o exercício, tá bom? Muito bem, pessoal, continuando aqui, né? Então eu fiz uma reorganização aqui para aproveitar melhor o espaço, tá bom? Então retomando, o ΔT é o ΔT1 mais ΔT2 mais o ΔT de parada. Então é 1/3 mais meio mais 1/6, né? Que são os 10 minutos. Gente, quanto que vai dar isso? Olha só, MMC é 6, 6 por 3 é 2, mais 6 por 2 é 3, mais 6 por 6 é 1. Mas, gente, olha só quanto vai dar. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. É 6/6, que é 1. Ah, então essa história inteira, o ΔT deu 1 hora, Boaro? Exatamente. Então agora, para eu calcular a velocidade média, eu preciso do ΔS para dividir pelo ΔT, que o ΔT eu já encontrei. O ΔS, eu tenho apenas o ΔS1, que é o ΔS do primeiro trecho, que foram uns 20 km. Agora, eu vou calcular com vocês o ΔS do segundo trecho, para somar com o ΔS do primeiro e dividir por 1 hora, tá bom? Então vai ficar assim, ó, para o cálculo do ΔS2, tá bom? Nós não temos ainda, então vamos fazer isso agora. Você deve pensar assim, ó, o V1 é o ΔS1 por ΔT1, já o V2 é igual a ΔS2 por ΔT2. Ah, professor, agora eu entendi. Com isso eu acho ΔS2 e somo com ΔS1. Exatamente. O V2 nós temos. Ele falou que ele fez o segundo trecho a 50 km por hora. Ok? E o ΔS2 por um tempo de quanto? ΔT2 a gente até usou, né? Foi meia hora. Entendeu? Meia hora, você pode colocar 1/2 ou 0,5, dá na mesma, né? Então, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, o ΔS2 vai ser igual a 25 quilômetros. Tá bom? Então, o ΔS2 é 25 km e o ΔS1, eu vou escrever aqui, ó, nós já sabíamos o valor dele, tá? Valia 20 km, estava no texto. Então, agora, por fim, eu vou aplicar a equação. A velocidade média, olha só, agora sim vai ficar, ó, a velocidade média é igual a ΔS por ΔT, ou seja, 20 mais 25 por 1, que é a soma disso aqui tudo. Então vai ficar 20 mais 25 dividido pela soma aqui tudo, que deu 1. 20 mais 25, 45. 45 sobre 1, 45 mesmo.
Então, a velocidade média desse carro nessa viagem é 45 km por hora. Tá bom? Tá aqui a resposta do exercício. Gente, pode fugir um pouco da interpretação comum popular que nós temos de velocidade média, esse tipo de raciocínio, mas é a linguagem técnica que nós devemos usar para resolver a sua prova. É assim que o seu professor vai cobrar na sua prova, é assim que os vestibulares, o Enem cobra de vocês, tá bom? Então eu saio aqui da frente, você vai fazer o print para você copiar. Galera, então como todo final de vídeo, tá? Essa aula vai ter apenas esse exercício que já é suficientemente complexo e longo dentro dos padrões da física do zero que eu faço para você. Então aqui eu vou deixar para você o link para você cair nessa playlist da velocidade média, que são as 3 aulas, essa é a terceira, tá? E aqui eu deixo para você o link para você cair na playlist física do zero, que vai ter dezenas e dezenas de aulas lá para você. E aqui outras, tá? Esquece de dar nos vídeos, inscreva-se no canal, dê a força que você puder dar, professor, que levar um ensino de altíssima qualidade para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!